gente, bom dia. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Arrume-se comigo para ir para a faculdade apresentar um trabalho de TRS, TCS, alguma coisa assim, esqueci mais ou menos as siglas. Cara, eu já passei a maquiagem, coloquei a calça, deixa eu consertar um pouco o celular. Hoje tá um dia muito chuvoso aqui, muito, sextou. Que é o que, Peter? Tô colocando esse cropped aqui pra ver se dá um pouco certo por dentro. Tem que comprar um sutiã pra mim. Aqui eu vou colocar essa camisa social, verde. Iria colocar uma rosinha. Vamos ver se vai dar certo. Oi, peraí que eu boto sua ração. Eita, amassou o esmalte. Oi. Já volto. Você pode esperar? Daqui a pouco dá 8 horas. A gente marcou pra 8h30. Botar pra dentro. Já volto. A cachorra tá babando me olhando. Toma. Botar ela lá de novo. Vai, come. Porque o gato tá perto. O cachorro tá perto. Come. Acho que eu nem vou botar cinto, porque ele só tem um cinto preto ou branco. Passar um hidratante. Hidratante da Boticário. Esse é daí, neguinha. Essa daí é por isso que ela tá com medo de comer a ração. Porque você tá perto da ração do... Sai daí! Sai! Venha! Não sei se eu vou com sapato, não sei se eu levo calçolar. Esse é o sapato. Bora. Caindo tudo. Botar o brinquinho. Eita caralho, caiu tudo. Obrigado, vizinho. Deus lhe abençoe. Bom dia. Que agora olhando por nada.
Vim dar um confere no cabelo. Ó. O cabelo tá meio sinistro. Meio estranho, mas é o que tem pra hoje. Agora puxa a camisa. E até uma sirena. Não sei se dá uma olhada daqui não. Tá ótimo. Vou botar o sapato. Meu Deus, que tosse é essa, pai? Vou passar sua mão bem molhada assim, ó. Só pra pregar mais aqui, mais um pouco. Porque eu botei o óculos agora. Acho que tá bom. Não dá pra ver. Tô nem enxergando direito. Trouxe o pente. Cadê o pente? Cristo. Eu me chamo Maria Luísa, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast jurídico. Hoje estamos aqui com a excelente advogada Olivia Santiago. Ela atua na área imobiliária e o nosso escritório TRS Advocacia consiste na área civil, penal e previdenciária. Passo a palavra agora para minha colega Adriana Santos. Hoje vamos falar sobre direito imobiliário, prática e mercado. Passo para a doutora. Olá, bom dia a todos. Um prazer, uma honra. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês compartilhando conhecimento com estudantes e futuros colegas de trabalho. E a senhora, com tantos anos de experiência, o que é que te motivou a atuar nessa área? Bem, eu já tenho 15 anos, né, de formada. Sempre fui muito apaixonada por direito do trabalho, mas de alguns anos para cá, sobretudo com o advento da pandemia, eu migrei para a área imobiliária e condominial justamente por enfrentar inúmeros problemas, seja dentro dos condomínios ou seja pessoas buscando, né, orientação nessa área. Eu percebi que durante a pandemia, quando as pessoas estiveram mais isoladas, elas conseguiram observar muito mais os problemas relacionados ao seu imóvel, começaram a ter mais problemas com o vizinho, porque estavam muito mais tempo em casa, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa precisava trabalhar, precisava ensinar o filho, né, assistir aula e tal, o vizinho estava com outro objetivo. Então, assim, os conflitos cresceram de uma forma muito grande, muito rápida durante a pandemia. Então, a grande virada de chave, assim, para essa área foi durante a pandemia, em que os problemas chegaram de uma forma avassaladora dentro dessa área. Isso é uma excelente trajetória. Agora, como é que a senhora equilibra, né, a técnica e a agilidade? Bem, a técnica e a agilidade, elas só vão conseguir andar de mãos dadas, juntinhas, se a gente mantiver o conhecimento constante. O advogado, como em qualquer outra profissão, ele não pode parar de estudar. Eu digo que o advogado é um eterno estudante. Vira e mexe, surge uma atualização, uma jurisprudência, então a gente tem que estar o tempo inteiro inteirado, porque quando o cliente chega para buscar uma informação, para tirar uma dúvida, fazer uma consulta, ele quer as respostas rápidas, né? Ele quer ter aquela resposta sanada naquele momento, e você só vai conseguir fazer isso se você estiver antenado, se você estiver bem condizente com tudo que está acontecendo. Um grande exemplo disso é a proibição do Airbnb, recentemente, né,
o STF foi amplamente divulgado, né, a proibição de que condomínios residenciais permitam que os condôminos realizem aluguéis por curta ou curtíssima temporada, porque isso oferece um risco muito grande. Mas aí você pode me perguntar, mas o direito à propriedade, como é que fica o direito à propriedade? O direito à propriedade, sobretudo dentro dos condomínios, ele não é absoluto. O meu direito termina quando começa o do outro. A partir do momento que eu adquiro um imóvel dentro de um condomínio residencial, ele foi adquirido para a minha residência e a residência da minha família. Então nós estaremos convivendo lá constantemente em família, né, residencial. E a partir do momento que a Maria Luísa, por exemplo, adquire um imóvel e ela coloca esse imóvel nas plataformas de divulgação para aluguel, né, como Airbnb, entre outros, e todo final de semana tem uma pessoa diferente habitando dentro daquele imóvel e compartilhando conosco as áreas comuns, você traz um risco muito grande para o condomínio. Ainda que você tenha toda a preocupação, né, de buscar conhecer a pessoa, você não vai ter um controle completo. Então a gente percebeu que esses aluguéis por curta ou curtíssima temporada trouxeram problemas relacionados a problemas com ruído, a problemas de degradação das áreas comuns e segurança em si. E segurança, porque a gente não sabe quem está alugando e oferecendo um risco às demais pessoas, né, que vivem dentro da comunidade condominial. Como advogada civil, vejo uma grande relação entre ambas áreas. Qual a ligação que você mais vê em ambas áreas? Total, né? Porque o direito imobiliário é um braço do direito civil, né? Quando a gente vai falar de direito de vizinhança, você vai encontrar dentro do direito civil. Quando você vai falar de direito condominial, você vai encontrar dentro do direito civil. Então, se você abrir o Código Civil 1230, 1237 em diante, você vai encontrar tudo relacionado à área condominial. Se você for buscar algo relacionado ao direito das coisas, vai estar dentro do direito civil. Então, a correlação é direta, direito condominial e imobiliário. E quais teses são essenciais? Bem, eu vou falar sobre dois prismas, né? O advogado, hoje, como eu já falei anteriormente, ele tem que se manter constantemente atualizado, ele não para de estudar, nunca. Ele precisa ter um controle emocional muito grande, porque ele vai lidar com situações que vão te desafiar o tempo inteiro. Ele vai receber pessoas no seu condomínio, no seu escritório, que estão abaladas psicologicamente pelos problemas que elas vêm enfrentando. Então, o advogado precisa ter um controle emocional para poder saber lidar com aquilo, saber separar o problema do cliente, para também não te afetar. E além de tudo isso, ele precisa ter uma postura ética. O advogado, ele precisa ser ético, ele precisa... a gente fala muito hoje das redes sociais, né, que a gente precisa se posicionar dentro das redes sociais, mas não adianta eu ter uma posição dentro da rede social e o meu dia a dia não ser condizente com isso. Então você precisa, enquanto profissional do direito, ser ético, responsável. Então esse é um dos pilares. E um outro pilar dessa área, além de você conhecer bem o direito, você tem que abrir um pouco seus horizontes. Quando eu falo de direito condominial, direito imobiliário, quando eu estou conversando com um síndico ou conversando dentro de uma assembleia com um corpo condominial, eu sempre trago reflexões relacionadas à comunicação não violenta. Hoje, quando você vai conversar com alguém, as pessoas não estão de fato ouvindo o que você está falando. As pessoas, na verdade, já estão preparadas na resposta que ela vai te dar. Então, a comunicação não violenta, ela traz a técnica necessária para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais relacional, digamos assim, uma convivência melhor dentro dos condomínios. E vocês não perguntaram, mas eu vou trazer uma questão que eu vejo assim muito iminente dentro da minha área, que é não levar todos os problemas para o Poder Judiciário, que já está abarrotado, né? Então, dentro da minha vivência, eu sempre busco os métodos alternativos de solução de conflitos antes de buscar o Poder Judiciário. Então, eu vou tentar sempre uma mediação antes de buscar o Poder Judiciário. Principalmente nas relações condominiais, que são relações de trato sucessivo, de trato continuado, e que eu vou discutir com você no dia anterior e no dia seguinte. Eu estarei no elevador com você
Então, a convivência é muito importante dentro das áreas. Então, assim, eu vou sempre buscar uma notificação extrajudicial, eu vou sempre orientar um síndico, um administrador, a tentar uma composição amigável antes de buscar o Poder Judiciário. Sempre dá certo, Olivia? Nem sempre. Mas eu digo assim que 80% das questões podem ser relacionadas, resolvidas fora do Poder Judiciário. Então, buscar esses métodos alternativos de solução de conflitos é um caminho sem volta. Por quê? E por que é importante? E por que é interessante fazer tudo isso? Você vai gastar menos, você vai solucionar o seu problema de uma forma muito mais rápida, você não sabe quando será a sentença relacionada àquele seu problema. Então, todos esses pilares, esses parâmetros são importantes para nós, enquanto operadores do direito, e para vocês que são futuros, né, operadores do direito. É muito interessante isso. Já que a senhora falou sobre o controle emocional, o que a senhora acha, né, a sua opinião sobre a psicologia dentro da advocacia? É imprescindível. Você já deve ter acompanhado nos noticiários, né, a implementação, a obrigatoriedade da implementação da NR1 dentro das empresas de forma geral. Por quê? Porque o número de pessoas que têm buscado a previdência social, acometidos de algum problema psicológico, cresceu de forma absurda. Então, assim, já visualizou-se que algumas empresas agem de maneira tóxica, né? E a NR1 vem com esse objetivo, né, de proteger os trabalhadores, de buscar um ambiente mais leve, de buscar um ambiente mais acolhedor. Então, a pessoa está ali para entregar a sua força de trabalho e receber o seu salário, que é a contrapartida por isso. Mas, às vezes, elas sofrem assédio moral, então elas ficam de uma maneira que elas não conseguem mais trabalhar. Então, eu acho que atrelar a psicologia ao direito é essencial. E nós, enquanto operadores do direito, precisamos também manter a nossa mente tranquila, porque às vezes surgem problemas e que a gente não pode se envolver totalmente, por mais que a gente se envolva com aquele tema, com aquele problema, querer resolver, que é nosso papel, né? E que eu vejo assim como muito gratificante mesmo. O que é mais gratificante no direito para você é ter aquele problema, é chegar a uma solução para aquela pessoa que chega ali desesperada, né, na sua frente, no seu escritório. Então, qual a função do direito? Além do problema que a pessoa me traz, é aquele ser humano que está ali atrás. Então, eu preciso olhar aquele ser humano. Então, a psicologia é imprescindível em todas as áreas e não seria diferente para o direito. Isso é muito interessante. E como a senhora falou também, que o acordo também é muito importante, né? Então, realmente é muito importante a gente fazer um acordo com o cliente, porque evita muitos problemas para a gente. Isso. E às vezes você buscar uma composição amigável através do acordo é muito mais benéfico, porque você às vezes passa anos brigando no Poder Judiciário por uma determinada situação e você não sabe qual vai ser a decisão do juiz. E às vezes, dentro de uma composição amigável, dentro de um acordo, você consegue chegar a um denominador comum que fica bom para os dois. E no Poder Judiciário nem sempre vai ser assim. Existem casos emblemáticos dentro do direito de pessoas que brigaram anos na justiça e quando sai a sentença, não era aquilo que a pessoa esperava. A pessoa gastou dinheiro, a pessoa perdeu tempo e não saiu com uma decisão favorável. Não, às vezes até favorável, mas não era aquilo que você esperava, tá? Então, você sentar e tentar achar um meio termo, um caminho bom, comum para todos, é a melhor solução, é mais barato e é o caminho, porque, como a gente sabe, o Poder Judiciário está abarrotado, né, de ações. A gente não tem braço, o Poder Judiciário não tem braço. Às vezes a gente fica brigando. Eu atuo também na área consumerista. Então, golpe Pix, vocês devem ver com frequência, né? Então, às vezes a gente espera 3 anos por uma sentença relacionada ao golpe Pix e você sabe? Mas os bancos também não são bancos, não são nem sempre, né? Trazem um acordo favorável. Às vezes o acordo é favorável só para eles, né? Que não querem ceder. Então, dentro de uma mesa de acordo, você tem que já ir com pautas que sejam interessantes para os dois. Abdicar de determinada coisa, mas também trazer algo para si. Então você ganha em tempo, em dinheiro, a consciência tranquila. Verdade. Qual é o nicho generalizado?
os atuantes da área do direito a atuar de forma generalizada. Eu não vejo com bons olhos, porque a partir do momento que você atua em todas as áreas, você não consegue, como vocês me perguntaram, trazer respostas rápidas para o cliente que te procura. E quando você está atuando como eu, atuando na área imobiliária, você já tem um caminho das pedras, você já vivenciou várias situações, você já recebeu clientes com determinadas demandas que vai ser muito parecida com o outro. Por exemplo, eu tenho um caso muito interessante relacionado à compra e venda de imóveis. O imóvel é algo, às vezes, é a realização de vida da pessoa, né? Adquirir o seu imóvel. E às vezes se torna uma dor de cabeça, porque ou você não buscou o profissional do direito para lhe orientar na elaboração do contrato, ou você não foi fazer o que a gente deve fazer, né? Que é ir ao cartório, analisar a matrícula, e às vezes esses sonhos se tornam um verdadeiro pesadelo. Eu tenho um cliente que, após adquirir o imóvel, ele não conseguiu fazer a transferência para o nome dele. Imagine que frustração. Você adquiriu um imóvel, que é um bem, né, valioso, de valor alto, e na hora de fazer a transferência, que é o que transfere de fato a titularidade da pessoa, você não conseguiu. Então, às vezes, você não buscar um profissional e buscar um profissional especializado naquela área. E quando você é especializado, você se torna referência. Quando alguém fala assim, eu preciso de um advogado trabalhista, você já lembra daquela pessoa que só atua naquilo, que já está lá nas redes sociais falando no dia a dia sobre aquele tema, discutindo, que tem um nicho de ações voltadas para aquela área. Então, você se especializar, você vai trazer respostas mais rápidas, você vai conseguir se posicionar melhor dentro do mercado. Então, não vejo com bons olhos o advogado generalista. Mas eu não estou te dizendo que você vai abdicar dos outros clientes. Por exemplo, no meu escritório, nós temos atuação de direito trabalhista, previdenciário, mas se surgir um cliente precisando ingressar com ação na área criminalista, por exemplo, eu vou indicar um profissional e vou fazer uma parceria com um colega que eu já conheço que atua na área, porque a gente tem que pensar também, como eu já falei, que além do problema que chega para a gente, existe uma pessoa, um ser humano atrás daquele problema. E muitas vezes ele está angustiado, às vezes essa pessoa está sem dormir, ele precisa de uma solução. Aí imagine você como generalista, pega uma determinada demanda e não consegue dar a solução adequada. Isso é verdade. E com base, assim, na sua visão, as redes sociais hoje na advocacia, o que é que a senhora acha? Qual a sua opinião sobre isso? As redes sociais hoje são um grande panfleto, né? O que a gente fazia antigamente para ser conhecido, para galgar mais clientes, né? Formar aquela carteira de clientes, hoje é feito através do seu posicionamento nas redes sociais. Então, você se posicionar adequadamente com o nicho, e com o nicho que você escolheu, é o melhor caminho. Hoje eu não vejo um advogado sem rede social. Ele precisa ter uma rede social, porque não basta você saber, você tem que mostrar que você sabe, criar aquele posicionamento dentro das redes. Então hoje eu tenho, se vocês olharem no meu Instagram, na verdade eu tenho todas as redes, eu criei uma página, porque é uma forma de você mostrar aquilo que você atua, e quando as pessoas precisarem daquela demanda, elas vão lembrar do meu nome, né? Porque elas estão me vendo nas redes sociais. É diferente, assim, a nossa área é muito diferente de uma loja, né? Uma loja, você olha o site, aí você vê aquele sapato, você vê aquela blusa, você tem aquele impulso de ir lá e comprar. Nós não. Nós, as pessoas só vão lembrar do advogado na hora que precisar. Então é bom que você esteja posicionado lá de forma que as pessoas lembrem de você. E como gerar confiança? Você vai gerar confiança através do seu comportamento ético, do seu comportamento atualizado. Então, como a gente já está conversando aqui há um tempo, à medida que você está atualizado e consegue resolver as situações, você termina ficando conhecido, as pessoas vão começar a indicar outras pessoas. Então, a ética é o caminho para a gente alcançar, né, essa visibilidade que o profissional do direito precisa. Então, você ser ético, você tá nas redes sociais falando algo, mas que na prática, no seu dia a dia,
você consiga praticar, você pratique aquilo que você fala lá. É assim que você vai conseguir ser visto como alguém ético, como alguém profissional, como alguém confiável, que eu posso entregar uma demanda. E assim, pra gente que está começando agora, né? Qual é um erro comum assim de iniciante que a senhora acha que muitos pecam? E eu acho que tem dois erros assim, de iniciante que eu acho que são os principais. Primeiro é ser generalista, o que chegar eu vou pegar, porque você não vai dar a atenção necessária, você não vai ter embasamento suficiente para aquilo. E o outro erro grande que eu vejo também é você não cobrar o valor correto. Hoje a gente tem uma tabela, né? Tem a tabela da OAB. Então, se alguém chega lá com um problema relacionado ao golpe Pix, eu vou abrir a tabela da OAB Bahia e vou mostrar a ele o valor que é cobrado pela tabela. Então, eu percebo que os advogados iniciantes, eles achando que não tem o conhecimento completo porque estão iniciando, vou cobrar menos, sabe? E aí ele termina não alcançando. Você vai cobrar menos porque se você adquirir o conhecimento e quando chegar aquela demanda, você vai se debruçar sobre aquela causa. Você tem que cobrar o valor correto, você precisa ser condizente, né, com aquilo que a OAB prega, com aquilo que a OAB aconselha, né, que façamos. E quais são as habilidades essenciais? As habilidades essenciais, sem sombra de dúvida, é a comunicação. Você precisa ser muito assertivo na sua comunicação. A comunicação tem que ser não violenta, mas tem que ser uma comunicação assertiva. É você ser firme, mas não ser grosso. Ser firme, mas trazendo o que você precisa, se posicionar, né, dentro daquele ser nicho. É ser ético. O controle emocional, como a gente já falou, né, a inteligência emocional é importantíssimo dentro da nossa área, mas eu vejo assim como primordial a questão da comunicação. A comunicação, a ética são os principais para a nossa área. Agora é assim, vou fazer uma pergunta, como a gente está começando e somos novos, né, nessa área, por que, né, confiar em advogados jovens? Nós devemos confiar em advogados jovens, né? Porque eles estão chegando com toda a bagagem, não é porque ele é novo que ele não tem o conhecimento, porque ele passou 5 anos na faculdade se dedicando, se debruçando, virando noite, em cima de livros, estudando. Ele passou na OAB, ele teve aquela dedicação para a OAB. Então, o voto de confiança tem que ser dado não só para o advogado, mas para o médico, para o engenheiro, para o arquiteto. Então, não é porque o advogado é jovem que ele não tem conhecimento. E às vezes ele tem até mais conhecimento do velho que já está meio acomodado, que acha que já sabe tudo. Eu sempre fiz assim, desse jeito aqui. E às vezes vocês com esse ar jovem, com essa dedicação de quem está chegando, traz muito mais bagagem para aquele caso do que um advogado antigo. Interessante, né? E assim, um conselho pra gente que está começando agora, como a senhora tem muitos anos de experiência, a gente queria um conselho da senhora para todos nós. O conselho é: não pare de estudar, nós seremos eternamente estudantes, não tem para onde correr. E assim, meu lema de vida é evoluir e servir. A gente está nesse mundo para evoluir de alguma forma, a gente só evolui estudando, se aprimorando cada vez mais. E servir, o serviço é inerente à nossa profissão da advocacia, né? Você está servindo no dia a dia, servindo aquelas pessoas que chegaram ao seu escritório, que buscaram através das redes sociais. Então, o meu conselho é: não pare de estudar, porque a gente precisa estar atualizado para poder receber da melhor forma possível e ter respostas adequadas, assertivas e rápidas para aquelas pessoas que buscam os nossos serviços. Olivia, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Foi muito interessante para a gente aprender hoje mais um pouco, né, sobre a área imobiliária também e ter mais experiência, porque é sempre bom estar adquirindo experiência. Vocês aí fiquem ligados no próximo episódio. Um beijo, até a próxima.